Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa caravana do Evangelho. E falamos que é caravana mesmo porque temos vários corações. Eu e o Gerson estamos aqui no escuro porque deu uma chuvarada aqui, ficamos sem energia. Mas vamos continuar aqui com a nossa caravana. E assim, para nós começarmos o nosso Evangelho de hoje, não esqueçam de colocar as águas aí para que sejam fluidificadas durante e ao final do Evangelho. E para nós começarmos, eu trouxe uma mensagem que é em forma aqui de oração, que é do livro Alguém Me Tocou. Então diz assim: Amigo Jesus, quantas vezes me sinto desanimado ao me ver tão longe da perfeição que Deus espera de mim? Escuto as palavras sagradas e me vejo tão longe desse mundo que me parece inalcançável. Mas hoje aprendi que todas as coisas do céu estão intimamente ligadas às coisas da terra. Tudo tem um sentido espiritual. Meu trabalho, minhas relações afetivas, meus amigos, minha família, todas as situações na Terra representam salas de aula na minha educação espiritual. Peço forças, querido mestre, para não me esquecer disso ao longo do dia. Que eu sempre me lembre de que sou um aprendiz na escola da vida e que os problemas são os testes de verificação do meu aprendizado. Ajude-me, Cristo Jesus, a ser um bom aluno. Que assim seja. Suzelei, pode fazer a nossa prece? Sim, então após essa leitura, né, edificante, vamos agora nos acalmando, serenando nosso corpo, nossa mente, nossos pensamentos, deixando os problemas de lado. Vamos nos elevando, buscando nosso anjo guardião, buscando toda a espiritualidade amiga, que nesse momento está entre nós, como sempre, toda quinta-feira para fazermos a caravana, agradecendo a espiritualidade, aos nossos anjos benfeitores. Vamos agora nos elevando mais, buscando o anjo Ismael, o anjo protetor do Brasil, que nos abençoa, nos envolve, nos prepara e nos leva até Maria, nossa mãezinha querida que nos abraça, nos envolve em seu manto de luz, de amor. Ela que conhece todos os nossos problemas, ela que nos conhece desde sempre, nos acalma, nos eleva, nos prepara e nos leva até Jesus, o Mestre amado. Diante de Jesus, ajoelhados espiritualmente, vamos pedindo: Jesus, sê conosco agora e sempre, agradecendo a Ele por todos os seus ensinamentos, por todo o seu evangelho, pedindo a Ele que não nos deixe estacionar, que prossigamos sempre na seara de Cristo. Ele nos leva agora até Deus, o nosso Pai. Diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, agradecemos pelo dom da vida,
por tudo que somos, por tudo que temos, por essa encarnação, e vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E com muita fé, vamos começando a nossa caravana de hoje. Gratidão. Obrigada, Suzelei. Ana Sofia, pode ler para nós. Estamos no capítulo 7 e vamos para o item 3 e 4, que vai falar de todo aquele que se eleva será rebaixado. Bem-aventurados os pobres de espírito. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade, se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou. Testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa, ele lhe disse: que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos, que aqui estão, tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles lhe disseram: não, nós o podemos. Ele lhes respondeu: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, disse-lhes: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus, capítulo 22, versículo 20 a 28. Obrigada, Ana Sofia. Como todo início de capítulo, Kardec ele coloca as mensagens bíblicas e depois ele faz uma explanação sobre isso. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, aqui nós vamos ver que tem 3 passagens bíblicas, hoje vimos 2 apenas. E nesse item 3, é interessante que quando os discípulos perguntam para Jesus quem é o maior no reino dos céus, então Jesus ele responde aos discípulos exaltando a simplicidade e a humildade das crianças. Porque as crianças, se a gente for analisar, elas são simples, têm humildade, porque as crianças, elas não guardam rancor, elas podem até brigar, mas não guardam rancor, é fácil de se reconciliar. Então, a criança, ela tem essa simplicidade que ela nem conhece o ódio. Às vezes ela pode até falar, eu odeio você, eu odeio tal coisa, mas porque ela ouviu
algum adulto dizer, mas não na sua essência que ela vai odiar, porque ainda ela nem tem esse sentimento. E no semana passada que nós começamos esse capítulo, e ali Jesus, ele fala do reino dos céus, que o reino dos céus é para os simples. Então, esse reino dos céus, que é para os simples, ele fala que ninguém será admitido lá sem essa simplicidade do coração e a humildade do espírito. E vale para nós aqui essa reflexão que o reino dos céus não é um lugar específico no mundo espiritual. O reino dos céus é um estado de espírito, um estado nosso, um estado de felicidade plena, de alegria, que é destinado àqueles que foram bons, àqueles que ajudaram o próximo, ou seja, aqueles que viveram de acordo com as leis divinas. E aqui, nesses itens, Jesus ele ressalta o quanto é importante a humildade. E depois, aqui nesse item 4, que fala da mulher de Zebedeus, que ofereceu os seus 2 filhos, né, para que um sentasse à sua direita e o outro sentasse à sua esquerda, esse fato na vida de Jesus mostra claramente aquele amor de mãe para os filhos, que quer o melhor para os seus filhos, mas é aquele amor diferente que Jesus veio nos ensinar. É diferente daquele amor que é auxiliar o próximo. Então, essa mãe, ela foi por amor aos seus filhos, mas que queria uma posição ali para os seus filhos, porque naquela época, quando se falava o reino de Deus, então os judeus ali eles estavam entendendo que Jesus seria o rei, que teria o trono, que iria salvar os judeus ali dos romanos. Então, por isso que ela ofereceu os seus 2 filhos para que ficassem ali com ele. E é interessante que Jesus, ele percebendo tudo isso, porque ele estava sendo interpretado de outra forma ali pelos judeus. Então, tanto que ele fala aqui para a mulher de Zebedeu, que fala assim, não sabeis o que pedis. Então, aqui, ele também tinha toda essa incompreensão na sua missão, né? Que eles ainda não compreendiam a missão de Jesus ali. E Jesus ainda perguntou para os 2 filhos dela, né, para os 2 jovens: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles respondem que sim, né, que vão beber. Mas olha só, gente, se a gente for ver, que cálice é esse? É o cálice da renúncia, de sacrifícios, de amor ao próximo, a toda a humanidade. Não é um cálice fácil, é um cálice difícil. E eles responderam que sim. E aí Jesus ainda fala, né, que ok, mas se vai sentar à minha direita ou à esquerda, aí ele fala que aí depende do meu pai, o que meu pai tenha preparado, porque são pessoas, são espíritos com condições já morais, que já melhoraram aí as suas condutas, e Deus avalia todo esse, então cada um vai ter pelo seu próprio merecimento. E é interessante que aqui tem tanta passagem aqui gostosa da gente comentar, e que Jesus, vendo a indignação dos outros discípulos, né, com os filhos do Zebedeu, pela pretensão deles quererem ficar ali ao lado de Jesus, né, como se fosse subir num trono. Então Jesus ali esclarece que na terra o domínio dos maiores sobre os menores, na terra é assim, né? Pelo poder, pela força ou pela posição social, mas que aqui entre vós não será assim. Então Jesus ele fala, ou seja, não deixar que esse sentimento de orgulho cresça em vós, cresça em nós. Então,
que quer dizer aí ser o maior no reino de Deus? Que precisa ser pequeno aqui. Não se exaltar, que é isso que a gente viu, que são os humildes. É não se exaltar, não querer sobressair sobre os outros, né? Falar mais alto, sempre ter a razão, ter aquele domínio dos menores. Então, aqui, Jesus, ele nos ensina que não é pelo orgulho que seremos reconhecidos, mas sim pela humildade. A humildade é se igualar. A Cleide até comentou de uma forma bem legal que eu gravei no nosso encontro passado, que o humilde, ele não caminha nem na frente nem atrás. O humilde, ele caminha do lado. Então é isso que Jesus espera de nós. Alguém gostaria de comentar? Eu acho que você já falou tudo, né? Assim, a criança, ele coloca a criança, não esquecendo que a criança é um espírito também devedor, mas nesse período em que ela está no mundo, até, sei lá, 7, 8 anos, ela tem a inocência, ela tem a obediência, ela tem a humildade, geralmente não tem o preconceito, tudo isso vai ser ensinado para ela ainda, né? Toda Todas essas coisas ruins ela ainda não aprendeu. Então, Jesus compara com a criança nesse sentido, da humildade, da obediência, não pelo espírito criança, né? É bom ressaltar isso, né? E ele coloca também o servir, né? Estamos aqui não para ser servido, e sim para servir. Quer dizer, estamos aqui de passagem para o trabalho, para o entendimento, não no mar de rosas, não procurando opulências nesse mundo, né? E sim a humildade, a obediência, o sacrifício, né? Em se doar cada vez mais, né? É nesse sentido que eu entendi. É isso mesmo. Cleide, pode falar. Só para intensificar o que vocês já falaram, né? Jesus aqui, esses dois itens que a gente leu, ele enaltece a humildade, né? E tanto é que ele demonstrou através das crianças, né? Porque as crianças não têm maldade no coração, né? Como a Suzy falou, são espíritos velhos já, né? Mas quando é criança, não tem maldade, é só inocência, é amor, como você mesmo comentou, Meire, não conhece a palavra ódio, rancor. Criancinhas, as crianças, ele quis dizer, vinde a mim, os humildes, os amorosos, os que têm espírito cheio de amor fraterno. É isso que ele quis dizer, né? E Jesus, você vê que né, no texto que a gente leu, até ele se fez humilde quando ele falou para os filhos de Zebedeu: vocês querem estar ao meu lado? Tudo bem, mas é meu pai que vai decidir, não sou eu. Então, olha como ele foi humilde também, né? Ele também demonstrou a humildade dele, né? E deixou bem claro, para seguir Jesus tem que ser humilde, porque o orgulho, a maldade, né? A soberba só nos afasta de Jesus. É isso aí, Cleide. E você E e a Suzelei? simplicidade e pureza de coração, né? Sim, Isso. sim mesmo, isso mesmo, Joaquim. Como E criança, como vocês falaram da criança, a gente sabe que são espíritos que já traz uma vivência de outras encarnações. Então, mas só que
todo mundo que passa por essa fase de criança, né, de bebê, recém-nascido, e todos nós temos o esquecimento do passado, graças a Deus. E nessa fase da criança, é ali que a gente pode, é importante os pais, os professores, todos que participam dessa parte educacional da criança, que é nesse momento mesmo que ali podemos ensinar, podemos depositar tudo aquilo que é de melhor para a criança aprender. Porque é nessa fase que ela vai absorver, porque ela ainda, como é uma criança, ela ainda não tem o corpo físico dela formado totalmente, então ela não vai conseguir externar todas aquelas qualificações que ela traz de vidas passadas. Então é nesse momento, por isso que a gente fala, olha, ensine enquanto é criança, porque vai e aprende. Né? A gente vê isso na prática quando tem alguma criança pequena na família, a gente vê o quanto aprende e aprende rápido. É só ensinar, né? Então vamos aí ensinar o bem, vamos aproveitar essa fase das crianças. Infelizmente, muitas vezes aprendem, né? O mal também, né? Isso mesmo. Que ela é ensinada, muitas vezes vem o preconceito, né? Várias coisas ruins que é exemplificado muitas vezes pelos próprios pais, né? Isso, ela está tadinha aprendendo, e aprende, infelizmente, o mal também, né? Muitas vezes. E também Então, tem é o importante. contrário, né, Suzy? A gente, nós, os adultos, muitas vezes a gente se pega aprendendo com as crianças, porque Sim. muitas vezes a gente vê aquele ato de amor, de carinho, aquela coisa de não guardar mágoa. A gente fala, nossa, que bonito, né? Olha, a gente também resgata isso que estava escondido na gente ou esquecido. Quando vê a inocência de uma criança, a gente também, principalmente a gente que está estudando o Evangelho, a gente se cobra muito em melhorar nossos defeitos ou extinguir, né? E quando a gente vê alguns exemplos de umas crianças, a gente fala, nossa, olha só, que legal, olha que inocência, olha que bondade, né? Então, a gente traz para a gente também. Eles Sim. também ensinam para a gente, né? É os dois lados, né? Exato, é. Cleide, você pode fazer o encerramento para nós? Posso sim. Então vamos, porque ninguém mais abriu o microfone. Tudo bem. Vamos todos nós nos unindo virtualmente em oração e coração, agradecendo esta oportunidade que nos foi dada de mais uma vez falarmos sobre os ensinamentos de Jesus. E com essa energia boa que o nosso grupo está, vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso planeta Terra, vibrar muito amor, muita paz, muita união. Vamos vibrar também muita saúde, muita paz, muita alegria para toda a humanidade. A humanidade que sofre, a humanidade que está vivendo um clima de guerra, de desunião, de destruição. Vamos vibrar para eles muito amor e muita paz. Que as nossas vibrações também cheguem a todos aqueles que se sentem abandonados, tristes, deprimidos, que eles possam ser o nosso amor e a nossa boa vibração. Vibramos também para as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente sabe que neste momento está precisando de uma palavra amiga, de uma oração, de um carinho,
de uma doação de criança, cheia de muita fraternidade e muito carinho. Agora vamos imaginar a porta dos nossos lares sendo invadida por uma luz azul. Essa luz azul está trazendo Jesus e Nossa Senhora. Eles vão entrar em nosso lar para encher de luz e de amor. E vamos sentir toda essa beleza de amor que eles trazem para os nossos lares. Que esse sentimento perdure até o nosso próximo encontro. E agora, humildemente pedimos para que a espiritualidade amiga, nosso Mestre Jesus e Nossa Senhora, olhe para as nossas águas expostas aqui, que eles possam colocar nas nossas águas o lenitivo necessário para cada um de nós. Eles sabem do que a gente necessita. Que nessas águas possa ser colocado a cura do corpo, da alma, do coração, ou o que mais for necessário. E assim pedimos e agradecemos ao Senhor a sua presença aqui. E pedimos que possamos ter uma semana abençoada e feliz, que eles possam proteger todos os nossos familiares, os nossos vizinhos, e que semana que vem possamos estar aqui felizes para mais um encontro com Jesus. Que assim seja, graças a Deus.